Olá, esse é o terceiro episódio da série, onde avaliamos a temperatura da moto. Nesse episódio nós vamos avaliar a temperatura desse cara aqui, ó, do motor. Será que esquenta? Bom, é um assunto polêmico, né? Muitos dizem que incomoda a ponto de não conseguir pilotar. Bom, vamos avaliar isso quantitativamente, assim a gente tira conclusões mais interessantes, né? Então, bora lá. Inicialmente, vamos medir a temperatura do motor, né? Veja que ele não está exatamente frio, né? Porque para movimentar a moto eu precisei dar uma partida, mas também não está muito quente, né? Marcando ali uma temperatura por volta de 40 graus. Então vamos dar a partida até estabilizar a temperatura no motor, daí a gente tem uma ideia de quantos graus ele gera. Depois eu vou me posicionar ali sobre a moto na posição de pilotagem e a gente faz uma análise simulada, né, de um trânsito travado, onde a gente vai isolar as variáveis, fazendo com que apenas a irradiação de calor projetada pela ventoinha incida sobre a minha perna, e assim a gente avalia o quanto de caloria que a gente ganha por conta dessa projeção de calor. Então vamos lá, a câmera está configurada, né, para alumínio, né, que é o bloco do motor. Então a gente tem aqui uma área demarcada, deixa eu tirar até um ponto a mais aqui. Vamos ver. Pronto, a área marcada, né, mais ou menos abrange o motor, temperatura máxima e temperatura média, e aqui o ponto onde tem a maior temperatura, né? Então vamos ver como se comporta aqui o bloco do motor, né? Por enquanto, temperatura máxima de 42, 43 graus. Vou desviar um pouco a câmera do tubo de escape para ficar saturando a imagem, assim dá para ter uma ideia melhor. Pronto, agora vamos fazer uma imagem de referência da temperatura da minha perna. Depois eu subo na moto e aí eu vou simular uns 30 minutos de trânsito parado para ver o quanto que a temperatura da perna vai aumentar. Bom, agora para concluir então essa avaliação, né? Então o que a gente percebe? Que o motor da moto, quando ele chega em regime, ele alcança por volta de 110 graus Celsius, né, o bloco, mas todo o sistema de refrigeração está roubando uma caloria dali dentro desse bloco e sendo refrigerado pelo radiador, né? Esse processo de refrigeração é que irradia uma certa quantidade de calor para nossas pernas, não tanto o bloco, né, em movimento.
Então o segundo teste, né, o teste quando eu estava sobre a moto, fiquei por volta de 10 minutos ali, em torno de 3.000 RPM em cima da moto, deu para se perceber qual é o reflexo dessa caloria, dessa radiação, né, contra a nossa pele. Então nós temos aqui comparativamente, né, veja, aqui era a condição antes, né? Então eu tinha ali por volta de 31, 32 graus de média, né? Tanto aqui na região da panturrilha quanto ali na coxa. E aqui é a condição de depois, né? Então observem, né? A gente está comparativamente na mesma escala de cor. Então o vermelho e o branco indicam temperaturas muito maiores do que o azul e o verde, né? Para se ter uma ideia, comparativamente panturrilha, nós tínhamos aqui uma temperatura de 31,8 graus de média e depois nós avançamos para uma temperatura de 36,4 graus de média. Então a gente está falando aqui de 5 graus e meio aproximadamente, né? E na região da coxa, né? Nós temos aqui no verdinho, nós tínhamos uma temperatura de 31,7 graus, né? Semelhante ao que era na panturrilha antes. E essa temperatura da coxa foi para 37 graus. Então a gente tem quase 6 graus de aumento de temperatura, né? Então você imagina, 6 graus de aumento de temperatura na coxa é muito calor, né? É muito calor. E toda essa radiação, essa caloria absorvida pela pele gera uma série de processos, né? Com relação ao sistema nervoso para obter a homeostase. Então você vai ter mudança de fluxo sanguíneo, vai ter uma série de processos para lidar com esse ganho repentino de temperatura. Isso não é bom para a gente, né? Lógico, quando a gente fala isso naturalmente. O que acontece? Essa condição que a gente fez o teste, né, de shorts sobre a moto, para esse tipo de moto não é o ideal, né? A gente sabe que é necessário ter um EPI. Então uma calça, desde que seja uma calça simples, uma calça jeans, já evita muito desse aumento de temperatura, né? Uma calça apropriada para moto você quase elimina. Eu, por exemplo, não sinto nenhuma diferença dessa temperatura quando utilizando calça apropriada para motociclismo, né? No entanto, é claro que em dias quentes você acaba percebendo que a moto está irradiando alguma certa caloria quando parado numa passagem em pedágio, né? Isso é normal sentir. Em contraparte, quando nós estamos pilotando em uma manhã ou uma noite, um dia mais frio, durante a chuva, é desejável receber essa caloria, né? Pelo menos eu quero contar com também esse recurso de aquecimento. Eu acho que é importante, né? Porque a gente acumula caloria ali nas pernas e é uma região que a gente não tem recursos na motocicleta, né? Por exemplo, eu posso aquecer o punho, eu posso aquecer os bancos, mas as pernas não têm recurso. Então essa caloria proveniente do motor eu acho que é um diferencial interessante para a gente que pretende pilotar não só nos grandes centros, mas também desbravar mundo afora, pegar temperaturas abaixo de zero, né? Então evitar que essa radiação incida no nosso corpo eu acho que é um prejuízo, né, para essa aplicação. Agora, preciso utilizar a moto em grandes centros. Eu particularmente utilizo a moto para deslocamento diário. Eu vou para o meu trabalho de motocicleta, enfrento o corredor, enfim. Com calça eu não tenho problema algum, né? Agora, não, eu quero utilizar a bermuda para pilotar a moto, beira de praia, enfim, essa é a situação. 6 graus de aquecimento na perna é desconfortável. Nesse teste, tanto que no final vocês devem ter percebido que eu afastei a perna porque estava incômodo. Não recomendo. Pilotar de bermuda vai ser um incômodo à temperatura, aumenta o risco de um acidente, uma queda boba que seja, você vai ter um dano superficial severo, né? O que poderia ser evitado com uma vestimenta adequada, né? Eu sei que é desconfortável colocar EPI, colocar bota, colocar luva, mas só precisa de uma queda. Uma queda sem acessório, você vai perceber que valeria a pena ter colocado tudo isso. Ok? Bom, espero ter contribuído aí com essa interpretação sobre o calor do motor. Não sei se respondi o desejo de vocês em conhecer melhor quanto de calor que a gente recebe, mas
eu acho que é uma discussão que depende muito da perspectiva de cada um, né? Aqui estão dados, e aí você lida com esses dados da forma que achar mais interessante, ok? A gente se vê aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.